Fala, enfermagem! Você já ouviu falar de uma convulsão, a crise convulsiva? Crise convulsiva só acontece em pacientes com um diagnóstico de epilepsia. Se um paciente ou algum amigo seu convulsionou, ele é epiléptico? Bem, tudo isso eu vou responder no vídeo de hoje. Fala, enfermagem! Professor Ivo Salles aqui na área e dessa vez para falar sobre primeiro socorro, sobre crises convulsivas, episódio de contrações tônico-clônicas, um termo mais bonito, mais elaborado, tá certo? O que é que a enfermagem deve fazer? Quais são o primeiro atendimento de um leigo ou de um profissional da saúde naquele momento? O que é que deve fazer? Quais são os mitos e verdades? Tem que jogar água? Eu tenho que te pegar a língua do paciente? Então, tudo isso que falam por aí é tudo errado, tá? Eu vou te explicar no vídeo de hoje qual é a forma certa de conduzir uma crise convulsiva. Então, eu sou o professor Ivo Salles e quero desejar a você as boas-vindas a mais um vídeo aqui no Descomplica Enfermagem. Antes de rodar a vinheta, inscreva-se no canal. Já clicou aqui no botão inscrever? Já garantiu a sua vaga? Inscreveu? Inscreveu? Faz parte da família Descomplica Enfermagem? Então vamos lá! Muito bem. Primeiramente, o que eu quero esclarecer para você é definir para você o que é uma crise convulsiva e diferenciar de epilepsia. Uma crise convulsiva é um episódio na qual o paciente ele vai apresentar ali contrações. E existe aí vários tipos de crises convulsivas, mas a mais comum é onde ele vai apresentar contrações tônico-clônicas. Tá certo? O paciente, após esse episódio de contração, na maioria das vezes, né, quase sempre na realidade, ele vai ter um episódio de amnésia, ele não vai se lembrar do que aconteceu. Na maioria das vezes, esse episódio de crise convulsiva, ele vai estar com os olhos abertos. Ele pode ter cialorreia, que é ficar babando. Tá? Esse paciente vai ficar se debatendo bastante, vai ficar tendo contrações no corpo inteiro e o corpo dele vai ficar rígido, então ele vai ter uma contrações rígidas. Tá? Uma coisa muito importante também é que ele pode ter liberação esfincteriana, então porventura ele pode ficar, por exemplo, com a roupa suja de urina ou de cocô, mas o mais comum é a urina. Então, isso é uma crise convulsiva. E lembra, é importante salientar que a crise convulsiva ela é um episódio. Diferentemente da epilepsia, que a epilepsia é uma síndrome na qual o paciente ele pode ter crises convulsivas, tá certo? E o paciente que é epiléptico, ele vai ser epiléptico para a vida toda? Não necessariamente, se ele faz uso dos seus medicamentos da forma correta e em 2 anos ele não teve nenhuma crise convulsiva, ele pode suspender o uso dos seus medicamentos. Já não toma mais os medicamentos. Neste intervalo de 2 anos, sem nenhuma crise convulsiva. Ivo, e o que é que leva o paciente a ter uma crise convulsiva? Bem, são diversos fatores. Inúmeros motivos podem levar o paciente a desenvolver uma crise convulsiva, desde fatores provocados até fatores não provocados. O que é uma crise convulsiva provocada? Resumidamente, uma crise convulsiva provocada é aquela na qual o paciente ele não vai ter diretamente uma lesão cerebral, mas que uma das manifestações sistêmicas vai ser uma convulsão. Por exemplo, febre. Muito comum na febre, o paciente não tem uma lesão cerebral, mas ele vai repercutir como uma crise convulsiva. Paciente que apresenta hipoglicemia, com glicemia muito baixa. Paciente que apresenta, por exemplo, distúrbios hidroeletrolíticos. Tá certo? São crises provocadas. E as crises não provocadas ou sintomáticas são aquelas onde o paciente vai ter diretamente uma lesão cerebral. Como, por exemplo, o paciente estava andando de moto, bateu a cabeça, teve um TCE. Ou então o paciente teve um AVC, um acidente vascular cerebral ou encefálico, tanto faz. Ou então o paciente tem alguma neuroinfecção. Tá certo? Então, são alguns motivos, alguns fatores que levam o paciente a ter uma crise convulsiva. Nos casos das crises provocadas, é só tratar a causa básica. Se foi a febre que levou uma convulsão, vamos tratar a febre. Se foi, porventura, distúrbios hidroeletrolíticos, vamos repor distúrbios hidroeletrolíticos, vamos consertar, reverter os distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Então, vamos lá. O paciente, você chega, o paciente está convulsionando para você. O que é que você tem que fazer? Ou então algum colega seu? O que é que a enfermagem tem que fazer? Primeiramente, você precisa manter a calma. A família vai estar ali em um momento de desespero, vai estar todo mundo ali desesperado porque tem um familiar, um ente querido se debatendo todo, babando. Aquilo é uma situação estranha, mas para nós profissionais da saúde, a gente tem que manter a calma porque a gente sabe que essa situação não é
ainda, por enquanto, na maioria das vezes, não é uma situação tão grave assim, a gente consegue reverter, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer? Primeiro, mantenha calma, seja calmo, afasta todo mundo, manda todo mundo se afastar, tá certo? Manda todo mundo se afastar, afasta qualquer objeto, tá? Uma cadeira, uma mesa, afasta tudo. Porventura, o paciente vai estar se debruçando no chão, né? Vai estar jogado no chão. Você coloca ele no chão, se ele tiver numa cadeira, coloca ele no chão, afasta todos os objetos, porque ele pode porventura bater em alguma coisa, então afasta todos os objetos. Se possível, afoga as camisas dele, tá? Caso seja camisa de botão, pode afogar, né? Afrouxar um pouco mais essa camisa. Jogar água? Jamais, tá certo? É um mito. Não pode jogar água no paciente. Ivo, eu posso colocar um dedo na língua do paciente se ele vai engolir? Não! Porque coloque o dedo na boca dele para você ver se ele não pode morder e você perder o seu dedo. Aí agora a gente vai ter dois pacientes. Um da crise convulsiva, que agora já está bonzinho depois da crise, e um que amputou um dedo. Então não coloque nada na boca do paciente. Uma colher, Ivo? Não, porque a colher o paciente ele pode morder e quebrar um dente. Você não vai colocar nada na boca, Ivo? Nada. O que você vai fazer? Afastou tudo. Se possível, deixa esse paciente de lado, tá certo? Se não, apenas lateraliza a cabeça dele. Porque aí sim a gente evita duas coisas. Evita com que a língua caia, há uma queda da base da língua, porque se a língua cair, pode haver uma obstrução de vias aéreas, ele para de respirar, então ele evolui para uma parada respiratória por hipoxemia. Ou a baba, né, a cialorreia, ele pode acabar broncoaspirando. Ele engole essa baba e vai para o pulmão, tá? Então, para evitar uma queda da base da língua e uma broncoaspiração, a gente lateraliza o paciente ou, se possível, a gente lateraliza apenas o rosto do paciente. Tá? Não segure a cabeça dele, não segure o paciente, pode deixar ele se debatendo. Você vai apenas proteger a cabeça, coloca ele em um lençol debaixo da cabeça do paciente, ou então um travesseiro, ou então fica apenas apoiando, mas não segure, porque você está segurando, ele vai aumentar a força de contração e você pode causar alguma lesão cervical. Se você está ali segurando os braços dele, você pode acabar causando alguma lesão do braço, pode quebrar algum braço ali, algum ligamento, tá? Então você não vai segurar, vai deixar ele lá tendo a convulsão. Normalmente, deixa ele ter na convulsão. Não segure, não bote nada na boca do paciente, não jogue água. Tudo isso é mito. O que você vai fazer? Afastar todo mundo, deixar o paciente de lado, mantenha a calma. Ivo, e agora o que a gente vai fazer? Precisa aplicar algum medicamento? Na maioria das vezes, não aplica nada. Na maioria das vezes, a convulsão ela cessa em menos de 5 minutos. E em menos de 5 minutos, não precisa administrar nenhum medicamento. Não precisa fazer benzodiazepínico, diazepam ou então midazolam. Não precisa, Ivo? Não precisa. Porque esse paciente ele vai parar a convulsão dele em menos de 5 minutos. Na maioria das vezes. E se não parar? Bem, se não parar, aí é um tema de outra aula. Uma aula de condutas medicamentosas diante de uma crise convulsiva. Mas a princípio, a maioria das crises cessam em menos de 5 minutos. Ivo, depois da crise, o paciente está com sede, posso dar água? Não, você não vai dar nada para esse paciente, não dê nada. Pós a crise, ele pode já apresentar um pouco sonolento, ele vai apresentar um estado que a gente chama de pós-ictal, ele não vai se lembrar de muita coisa, então não dê nada para ele, não dê água, porque ele não pode ele pode broncoaspirar, então pode vomitar, então evite dar qualquer alimento, não dê alimento, não dê água, não dê nada, tá? E no pós-ictal, né, após a convulsão, ele vai ficar em um estado sonolento, você coloca ele em posição lateral de segurança, tá? Em decúbito lateral esquerdo, conhecido como posição lateral de segurança. Ele vai ficar de lado, evitando aí a queda da base da língua e a broncoaspiração, tá certo? E aí, normalmente, na maioria das vezes, ele vai acordar, vai se orientar mais ou menos onde é que ele tá certo? Beleza? Você quer saber quais são as condutas medicamentosas da crise convulsiva? Então, se você quiser saber quais são as condutas medicamentosas da crise convulsiva, comenta aqui embaixo que eu posso estar gravando essa aula para você, tá? Como é que a gente usa o diazepam, como é que a gente usa o midazolam, por exemplo. A gente não faz diazepam intramuscular, não pode, é proibido. E talvez você aplique diazepam intramuscular. Quer saber por quê? Comenta aqui embaixo que eu vou estar te explicando, tá certo? Espero que eu tenha contribuído
na sua formação acadêmica. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aqui qual foi a sua dúvida, que eu vou estar tirando a dúvida para você. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês em mais uma videoaula. Eu sou o professor Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e faça parte da família Descomplica Enfermagem. Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!